Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, antes nós que estávamos longe do Senhor Deus, vivendo no meio do pecado, nós somente merecíamos receber o julgamento, o castigo eterno diante do Senhor Deus. Mas através da misericórdia que o Senhor teve por nós, através do seu grande amor, o Senhor Jesus recebeu toda a maldição e o julgamento que nós merecíamos receber. Através do sangue precioso do Senhor, nossos pecados foram lavados, sem nenhum valor a ser pago por nós. O Senhor nos considerou como seus filhos, para que assim possamos ter a esperança eterna e tão gloriosa de podermos entrar no reino do Senhor Deus. Nós agradecemos e damos louvores e glórias ao Senhor Deus Pai por toda essa graça. Esse tempo agora, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue, estamos reunidos todos juntos diante do Senhor Deus, para que possamos louvar o seu grande amor, para que possamos aprender a sua palavra, para que dentro desse rebanho santo nós possamos estar juntos aprendendo. Senhor, nesse tempo agora também nós cremos que o Senhor está junto conosco, que o Senhor possa estar cuidando de cada um de nós, que o Senhor possa nos sustentar através da mão misericordiosa, através da graça, da palavra, da vida, o Senhor possa nos preencher cada momento mais, para que nós possamos viver como seus filhos dignos, Senhor. Como o Senhor já havia nos dito, nós estamos vivendo no último tempo, nós temos certeza disso. Nós estamos esperando pelo Senhor que logo está por vir. Estamos obedecendo a sua palavra. Para a sua palavra, para a sua vontade, para a sua glória, nós estamos vivendo. Que o Senhor possa nos sustentar através da sua mão de graça e nos conduzir. Que nenhum de nós se perca, Senhor. Mas através da sua palavra, da sua graça, o Senhor possa nos sustentar. Nossas igrejas que estão pelo mundo todo, que estão pelo país todo, realmente estão por meio da dificuldade, estão passando por várias tribulações no momento. Mas, no meio disso, que possam depender mais do Senhor Deus, possam obedecer à palavra do Senhor, para que eles possam saber como que eles devem se tornar pessoas adequadas, dignas diante do Senhor Deus, e o Senhor possa conduzi-los. Nesse tempo agora também, a palavra que o Senhor Deus deseja nos manifestar, a santa vontade do Senhor Deus, que o Senhor possa nos ensinar. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 오늘 찬양대에서 찬양해 주시겠습니다. 다시 사신 그새 주 나 항상 섬기네
Vamos procurar uma palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1 até o 3. E, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Lemos até aqui. Então, durante todo esse tempo, no meio da dificuldade, vocês oraram, vocês leram a palavra, vocês desejaram ouvir a palavra, obedeceram, não é? Obrigado. A vida de fé revela o seu real valor quando está no meio da dificuldade, mais do que quando nós estamos em conforto ou na paz. Nós dependemos e obedecemos do Senhor na dificuldade e na tribulação. Eu acredito que este é o exemplo, é a manifestação de ser um cristão. Se nós olharmos esse Covid-19, realmente muitas pessoas elas foram sacrificadas e até agora ainda existem muitos problemas que estão para serem resolvidos. Mas a Coreia do Sul, cada momento mais está restabelecendo a paz, a segurança. Ainda existem casos, mas podemos ver que nossos cidadãos que estão pelo país todo, eles com um único coração estão sacrificando, estão cooperando. E é por isso que nós conseguimos chegar à estabilidade novamente. Mas se nós olharmos para vários lugares do mundo, ainda, por conta deste coronavírus, muitas pessoas estão sofrendo. E economicamente, muitas dificuldades estão atingindo. Como o Senhor, Ele já nos disse, o dia do retorno do Senhor está bem próximo, nós temos certeza disso. Todas essas tribulações, elas estão profetizadas na Bíblia, dizendo que com certeza irão acontecer. Então, qual o problema, qual a dificuldade que tenhamos? Nós começamos a questionar, dizendo, será que o fim do mundo está para chegar? Será que vai acabar? Mas se nós olharmos na Bíblia, o Senhor, Ele já disse sobre os sinais que iriam acontecer no fim dos tempos. Então, mas mesmo vendo esses sinais, tem pessoas que pensam, será que vai acontecer no meu tempo ainda? Então, tem pessoas que ficam preocupadas ou se deixam levar com o mundo, mas a mentalidade do cristão, o coração do cristão precisa ser acordado. É por isso que o Senhor, Ele está permitindo essas situações mais difíceis, para que acordem, penso eu. Se nós olharmos todos os problemas e tribulações que acontecem pelo planeta Terra, elas acontecem tudo debaixo da ordem e do mandamento e domínio do Senhor. É por isso que nós precisamos saber que quando houverem esses sinais, que o Filho do Homem jaz à porta. Quer dizer que o Senhor, Ele já disse sobre os sinais que iriam acontecer quando o Senhor Ele estivesse perto do seu retorno. Quer dizer que o Senhor Ele está dizendo para nós estamos acordados, vigilantes. E é por isso que nós pensamos que essa é a vivência adequada de um cristão. Por isso, que através da palavra de hoje,
olhando para toda a dificuldade que nós estamos recebendo, o que a Bíblia está nos ensinando. E então, nós podemos ver que existem várias profecias na Bíblia. O Senhor, Ele escreveu através de muitos profetas, de vários apóstolos. As profecias servem para dizer sobre a promessa do Senhor Deus, sobre o que há de acontecer. Então, se nós olharmos essa promessa do Senhor, como está acontecendo, como está sendo realizada no nosso tempo, é o que nós desejamos pesquisar hoje juntos. E é por isso que o título de hoje nós estamos falando: prepare-se para o segundo advento de Cristo, para o retorno de Cristo. Então quer dizer que nós estamos falando para você se preparar. Então, se nós olharmos no dicionário em inglês, falar para preparar, está escrito being prepared. Be prepared. Prepared quer dizer preparar, preparado. E então, o retorno do Senhor está bem próximo. E então, nós precisamos lembrar, nós precisamos nos preparar para o retorno deste Senhor. Então, a palavra que hoje eu quero dizer para vocês é uma palavra bem longa e acredito que não dá para pregar completamente hoje. É por isso que eu quero dividir em várias semanas para poder pregar através das profecias que aparecem na Bíblia. Se nós olharmos na Bíblia, aparecem muitas profecias que estão registradas. Se olharmos no Antigo Testamento, existem várias, no Novo Testamento também. Todas essas profecias, todas elas foram cumpridas sem falta no meio da história da humanidade. Não houveram algumas que foram cumpridas, outras que não. Não existe isso. Nós podemos ver que todas elas, por completo, estão sendo cumpridas. Se olharmos em Amós, capítulo 3, versículo 7... Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. O Senhor Deus, quando Ele faz algum tipo de trabalho, Ele não fica quieto, não fica calado e de repente faz o seu trabalho. Quer dizer que todo o segredo do Senhor, o Senhor Ele já antecipadamente conta, mostrando que quando Ele o fará. Já que é um segredo do Senhor, o Senhor Ele não conta para as pessoas do mundo, dizendo o que vai acontecer ou o que vai ser. Não é assim. Realmente o Senhor Ele mostra para quem? Para os servos, os profetas, antecipadamente de como que acontecerá, o que acontecerá. Se olharmos em Isaías capítulo 55, versículo 11, versículo 10 ao 11. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Então toda a palavra que é proferida pela boca de Deus não volta em vão. Quer dizer que não é uma palavra que vai e não acontece nada. Toda a palavra que o Senhor disser, ela vai ser realizada por completo. E também se olharmos em Mateus capítulo 24, versículo 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quer dizer que tudo o que o Senhor Deus Ele criou primeiramente, o céu e a terra, quando se passarem o tempo, eles vão desaparecer. Nessa terra que nós vivemos, não foi criada para vivermos eternamente desde o início. Quando for passado o tempo, o Senhor Deus Ele criou para que tudo se acabasse, como em Hebreus capítulo 1, tudo que o Senhor Deus criou, o céu e a terra, eles realmente envelhecerão como roupas, como vestes, e quando passado o tempo, realmente nós vestimos essa roupa como se fossem novas, mas passando o tempo nós precisamos largar, nós precisamos trocar de roupa. Da mesma maneira, realmente tudo vai envelhecendo como uma roupa que nós precisamos trocar. É por isso que realmente o novo céu e a nova terra, como o céu e a terra que nós conhecíamos deles desapareceram. Realmente toda a criação do Senhor Deus desapareceu, mas a palavra do Senhor Deus não.
realmente não hão de passar. O que isso quer dizer? Quer dizer que antes mesmo deste mundo desaparecer, toda a palavra do Senhor Deus ela vai ser cumprida por completa sem se passar. Quer dizer que nenhuma palavra do Senhor Deus ela vai se tornar em vão. E é por isso, o Senhor Deus já disse que iria julgar este mundo através do dilúvio. Como em Gênesis capítulo 6, versículo 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. É uma palavra realmente muito medonha. Se nós vivemos no tempo do Noé, nós podemos ver que as pessoas elas viviam no meio do pecado. Eles estavam cheios de pecado, cheios de corrupção. Então, pelo pecado estar cheio no mundo, então, essa terra toda será desfeita. Quer dizer que o Senhor Deus, realmente como Gênesis capítulo 7, 8, realmente Ele julgou este mundo através do dilúvio. Nós sabemos muito bem dessa verdade. Nós podemos ver vários dos sinais e evidências que existem no mundo que o dilúvio passou, destruindo este mundo. E também, o Senhor Deus tem escolhido Abraão, e após isto, também, se olharmos Sodoma e Gomorra, o Senhor ele já planejou que iria julgar Sodoma e Gomorra. Ele já disse isso a Abraão. Então, que o Senhor Deus já havia definido que Sodoma e Gomorra seriam destruídos pelo fogo. Então, tudo conforme a palavra do Senhor. Então, Sodoma e Gomorra foi destruído completamente pelo fogo do Senhor. Se olharmos o relevo de Sodoma e Gomorra, nós podemos ver que é o lugar mais baixo do planeta Terra. Quer dizer que é 400 metros mais baixo que o Mar Mediterrâneo, que o Mar Morto, abaixo do Mar Morto. Então ali é o Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, Boi, todos esses 4 castelos onde eles foram destruídos, aquele local era tão baixo. Ainda que louco, existem muito do enxofre e enxofres. Se você acender o fogo ali naquele enxofre, ele pega fogo na hora. Eu fui 2 vezes para o Mar Morto e eu vi que lá também tem um lugar onde tem lava, tem um poço de lava. Até hoje sai água quente por aquelas redondezas. Então, Sodoma e Gomorra, eles terem sido destruídos, aquele local. E então o Senhor Deus mostrou antecipadamente como iria destruir este mundo através do fogo. O Senhor Deus, como ele disse a Abraão, realmente Sodoma e Gomorra iria ser julgado através do fogo e enxofre, não é mesmo? Se olharmos em Jeremias capítulo 25, o Senhor Jesus, ele disse para Jeremias, porque o povo de Israel havia desobedecido ao Senhor Deus e estavam servindo aos ídolos, o Senhor Deus, ele já havia dito que iria realmente desfazer de Judá. Ele levantou a Babilônia e ele realmente destruiu por completo o reino de Judá. O santuário construído pelo Salomão foi queimado, foi destruído, todas as coisas eles foram levados para a Babilônia. E durante 70 anos eles viveram como escravos, e quando se passassem os 70 anos eles iriam retornar conforme a promessa de Deus. Em Jeremias capítulo 29, versículo 10, exatamente em 586 a.C., eles foram realmente destruídos por completo através da Babilônia. E naquele tempo havíamos o norte de Israel e o sul de Judá, e eles se dividiram após a morte de Salomão. Se olharmos Israel do norte, eles foram destruídos há 721 anos antes de Cristo através da Síria. E se olharmos o sul de Judá, e o sul de Judá foi destruído em 526 por completo através da Babilônia. Assim foram completamente destruídos, foram levados como escravos. Em 661 a.C. é o primeiro grupo de escravos que foram levados. E durante 70 anos eles viveram como escravos na terra da Babilônia, uma vida tão infeliz. E passando 70 anos exatamente eles retornaram para a terra de Israel. Então o Senhor, ele disse conforme a sua palavra e tudo se realizou, se cumpriu. É por isso em 586. Então 606 foi o primeiro
primeiro grupo de escravos, segundo e terceiro em 586, e a partir do 586, o povo de Israel eles começaram a retornar para a terra de Judá. Então o primeiro grupo, o segundo, o terceiro templo, eles retornaram para a terra de Israel. Então tudo conforme a palavra do Senhor Deus há de ser realizado. Se nós olharmos pela história do povo de Israel, podemos ver que o Senhor Deus ele proferiu diversas palavras e como elas se cumpriram de forma verdadeira. Então nós podemos aprender através da Bíblia. Se nós também olharmos dentro do Antigo Testamento, realmente uma das promessas e profecias mais importantes é que o Senhor Jesus ele viria para este mundo. Então houveram diversas profecias do Senhor sobre o Senhor Jesus que viria ao mundo. Estão dizendo que realmente veja a virgem que dará a luz a um menino. Então quer dizer que o Senhor Jesus, ele haveria de nascer neste mundo, mas essas profecias foram há 700 anos antes de Cristo. Porque também se olharmos em Miqueias capítulo 5, versículo 2, também fala, aí tu, Belém e Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, e de ti me sairá o que me governará em Israel. Então realmente aqui nós podemos ver que o Senhor que ele existia desde o princípio, ele viria como homem para este mundo, para a terra de Belém, em Israel. Quer dizer que já foi prometido que ele nasceria ali naquele interior, não é mesmo? É por isso que se nós olharmos como estava escrito no Antigo Testamento, como em 1 Coríntios, realmente o Senhor Jesus, ele veio a este mundo e morreu pelos nossos pecados conforme a profecia da Bíblia. Conforme a Bíblia, ele ressuscitou também. Então, quer dizer que ser conforme a Bíblia, quer dizer que isso representa o Antigo Testamento. Quer dizer que conforme a Bíblia o Senhor veio a este mundo, conforme a Bíblia o Senhor morreu por nós. Após 4 dias o Senhor Jesus ressuscitou conforme a Bíblia. Tudo conforme a Bíblia. Então, como a palavra da Bíblia ela se cumpre de forma exata, logo, enquanto nós estivermos aprendendo a Bíblia, nós precisamos acreditar com exatidão. E também se olharmos o que resta, a profecia mais importante, é sobre o retorno do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ao retornar para este mundo, então a verdadeira história se iniciou. Então, passaram-se 2020 anos. Então, tem muitas pessoas que não sabem aonde se iniciou isso. A história da humanidade ser 2020 anos que se passaram, não quer dizer que o mundo todo tem 2020 anos, não é mesmo? Ele está dizendo que nós, realmente, desde o momento que o Senhor Jesus veio ao mundo até agora, é esse tempo de 2020. Nós falamos que é o depois de Cristo. E antes de Cristo é antes de Cristo. Só é um tempo que nós contamos de BC, como em inglês. Quer dizer que o momento principal está em antes e depois de Cristo. Então por que será que nós calculamos dessa maneira? Porque uma história sem a vinda de Cristo não é uma verdadeira história. Não tem um verdadeiro significado, não tem esperança, não tem um objetivo de vida. Então quer dizer que não tem sentido. Pela vinda do Senhor Jesus, realmente para aprender qual é o valor do ser humano. Qual é a verdadeira esperança? Qual é o objetivo da vida? Então pensamos nessas coisas e isso que o Senhor ele fez para que pudéssemos saber. E também se olharmos em Salmos 144, versículo 3. Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes? O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Quer dizer, como uma sombra, o homem tão inútil, tão em vão, que aparece e desaparece. Realmente, para que o Senhor ele ofereceu o seu Filho unigênito para morrer neste mundo por conta deste homem? Por quê? O que é este homem? Então, realmente, aqui está perguntando, o que é o homem para que o Senhor morresse por nós? Porque o homem não passa de um animal. Não tem diferença. Mas, realmente, como é importante o Espírito que o Senhor Deus criou conforme a sua imagem. É por isso que em Isaías 57... O Senhor que está para a eternidade, Ele o diz. Ele estando lá nas alturas, Ele está olhando para os homens e Ele está vivificando os espíritos humildes. Quer dizer que o Senhor, Ele está vendo e aguardando por aqueles espíritos que foram criados pelo Senhor Deus. Aquele Senhor que é santo e glorioso, Ele está guardando, cuidando e veio como carne para este mundo. Por conta de quê? Porque o Senhor Deus criou o Espírito conforme a sua imagem e não quer que eles se percam. Então o Senhor ele mostrou como Ele os ama.
E é por isso, se o Senhor Jesus não tivesse vindo, qual era o significado do homem? Qual é o valor? Qual é o objetivo da vida? Nenhuma pessoa tem como sabê-lo. Mas, pela vinda de Cristo, tudo nós o conhecemos. E através da Bíblia é necessário que nós creiamos para que saibamos. Realmente tem muitas pessoas que não sabem, então não conhecem o valor da vida, não sabem quem criou o mundo, não sabem qual é a esperança do mundo, não sabem o que vai acontecer ao morrer, não sabem de nada e somente vive. E isso não é a mesma coisa que um animal. E é por isso que em 2 Pedro ele disse que realmente se nós não fôssemos por Cristo, nós seríamos como animais sem consciência. O animal não tem valor algum. Se o homem comer, se o homem matar, o animal realmente, ele não tem um espírito. É por isso que não importa, mas diante do Senhor, o homem, ele tem um espírito do Senhor. E é por isso que ao recebermos a salvação, nós compreendemos isso. E é por isso que o Senhor Jesus ter vindo ao mundo é para se iniciar verdadeiramente a história humana. Isso realmente tem um verdadeiro valor. É por isso que desde Jerusalém até os confins da terra, o Evangelho ser pregado, quer dizer que o Evangelho ao ser pregado por todo o mundo, as pessoas que vão receber a salvação irão receber a salvação. É aqueles que rejeitarem a graça do Senhor, por fim, eles vão receber a maldição e o julgamento eterno do Senhor Deus. E é por isso que após a vinda do Senhor, o Senhor ele trabalha, e após o seu retorno, o seu segundo advento, a história acaba, encerra. E é por isso que no tempo que nós vivemos agora, é um tempo que está muito próximo do retorno do Senhor, porque já se passaram 2000 anos da vinda do Senhor. E agora, conforme ele já tem dito para nós, o Evangelho já está logo no fim. E é por isso que nós estamos vivendo no último tempo. Se olharmos em Mateus capítulo 24 agora, o Senhor Jesus, quando ele estiver no segundo advento, os sinais que terão nos confins da terra, o Senhor ele disse diversas palavras para explicar e dar essas evidências. Então eu desejo olhar para cada uma delas, explorar. Então se olharmos em Mateus capítulo 24, versículo 1. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Falaram, Senhor, aquele templo não era extraordinário? Realmente o santuário de Salomão foi destruído e eles foram como escravos para a Babilônia e começando Zorobabel e lá no centro foi criado este templo. Então, o primeiro templo de Salomão realmente foi bem fajuto, realmente uma coisa tão mal feita, não era tão grandioso como o de Salomão. Mas, realmente, o templo do Senhor Jesus que foi reformado, é o rei Herodes, ele, para comprar o interesse dos judeus, ele construiu aquele templo, ele reconstruiu, na verdade, remodelou ele. É por isso que aquele templo demorou 46 anos para ser construído, no tempo do Senhor Jesus. E é por isso que ele era tão realmente bonito. Então deve ser algo grandioso, não é mesmo? Por ter demorado 46 anos. Não é um templo que nós tenhamos visto com nossos olhos, mas temos como imaginar quão grandioso é. É por isso que os discípulos disseram, Senhor Jesus, realmente olhe para esse templo. Mas o Senhor Jesus, ele disse o quê? Realmente para os judeus, dizendo, realmente eu derrubarei esse templo. Em 3 dias eu reconstruirei. E então, os judeus ouvindo isso falaram, ele está louco, que besteiras ele está falando. É por isso que eles começaram a odiá-lo e queriam perseguir o Senhor. E então os discípulos começaram a pensar, seria bom se Jesus não falasse essas coisas, porque Jesus falava em alguns momentos coisas que ninguém entendia. O Senhor não se referia ao templo visível de Jerusalém. Como se olharmos em Mateus capítulo 23, eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Então isso já não é mais o templo do Senhor. Agora a casa de vocês irá ser destruída por completo. Então falar para derrubar esse templo, quer dizer que agora o templo que o Senhor Jesus está dizendo é o seu corpo. O templo é onde Deus habita. Mas o templo de Jerusalém, o Senhor Jesus não está lá. O diabo que está trabalhando. O Senhor Deus não está presente. Onde o Senhor Deus está presente? No corpo de Cristo. O corpo de Cristo é o templo. Então realmente eles me matarão. E após me matarem em 3 dias eu ressuscitarei. Isso que o Senhor estava dizendo para os judeus. Mas os discípulos eles somente compreenderam isso após a morte e a ressurreição de Cristo. E é por isso
De qualquer maneira, então, um templo tão grandioso, quando os judeus olhavam, quando os discípulos olhavam, falavam, nossa, que impressionante. Mas o que o Senhor Jesus dizia? Então, o Senhor Jesus disse, realmente não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O templo naquela época, ele não foi criado com madeira, não foi criado com feno, ele foi criado tudo com pedra, muito bem lapidada. Seja o de Salomão também, era bem impressionante. Então realmente foi construído com pedras estabelecidas, uma sobre a outra. Mas o Senhor ele está dizendo que não ficará nenhuma pedra sobre pedra. Como os discípulos devem ter se assustado? Nosso templo vai ser destruído? Quer dizer que Jerusalém todo vai ser destruído? E não somente isso, mas Israel toda iria à falência. E também, saindo daquele templo, o Senhor ele foi para os Montes das Oliveiras, logo à direita, para a região leste, e foi lá para ensinar as coisas bem específicas para os discípulos. E quando ele se assentou aos Montes das Oliveiras, os discípulos em particular, quer dizer que silenciosamente, de forma realmente bem silenciosa, eles perguntaram para o Senhor Jesus, Senhor, nós temos algumas dúvidas. E eles disseram, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Realmente, Senhor, qual é o sinal para a destruição do templo? Qual é o sinal? Quando que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai ser rápido? Vai ser lento? E mais uma coisa que eles tinham dúvida, é que quando o Senhor Jesus realmente ele for e retornar, ele já disse isso várias vezes para eles. Então quando o Senhor ele retornar e o fim do mundo, quais os sinais que haverão? Então essas três coisas, quando Jerusalém estava sendo para ser destruída, e o Senhor Jesus também disse que iria retornar, e o fim dos tempos. Agora os discípulos eles estão bem realmente curiosos, e eles querem saber, quando o Senhor Jesus retornar, qual é o sinal que vai ter para o fim do mundo? Sinal quer dizer que é algo que acontece antes de algo acontecer. Sinal é algo que revela algo que está... Quando bate um vento frio, aquelas folhas verdes se tornam vermelhas, vão se amarelando e caem da árvore, e vão voando. E isso quer dizer o quê? Que realmente está próximo do frio, do inverno. Passando o outono, chega o inverno. Isso é um sinal. Com certeza há um sinal. Então, o retorno do Senhor Jesus e o fim dos tempos. Qual é o sinal que haverá? Então, o Senhor Jesus disser, não tem sinais? Então, acabou. Mas, o Senhor Jesus, de forma bem específica, detalhada, ele disse diversas coisas. E se olharmos isso em Mateus capítulo 24, então, eu vi o Nostradamus na França, vocês já ouviram, né? O grande profeta, o grande vidente. Eu li todo o livro do Nostradamus. Então ele dizia alguma coisa e todas as coisas aconteciam de forma bem interessante. É por isso que o imperador da França chamou Nostradamus e perguntou a ele. Nostradamus, professor. Então você tem profetizado várias coisas dizendo que irão acontecer. Mas e os fins dos tempos? O que vai acontecer? E o Nostradamus disse uma coisa bem interessante. Está escrito em Mateus capítulo 24. Então eu não criei isso. Isso aparece no livro da bibliografia de Nostradamus. Ele era um homem que acho que acreditava na Bíblia. Ele dizia, tem o que eu falar? É por isso que se olharmos em Mateus capítulo 24, o último sinal realmente está escrito bem detalhado. E também em Mateus capítulo 24, se olharmos do início ao fim, de forma bem detalhada, o Senhor ele já os disse. Realmente o Senhor ele já disse sobre Jerusalém que ia ser totalmente destruída. E assim, como nós sabemos muito bem, os judeus eles crucificaram o Senhor Jesus. E por conta deste pecado, então, como foi dito pelo Senhor Jesus, o templo de Jerusalém, 70 anos após Cristo, foi totalmente incendiada.
Então, quando ver Jerusalém cercada pelos exércitos, saberá que está próxima a vossa desolação. Então, realmente, o general Tito ele trouxe um grande exército da Roma e cercou o castelo de Jerusalém. E ele matou por volta de 6 milhões de judeus. 10 milhões de judeus. E o general Tito, ele veio num soldado que ele estava levantando fogo para jogando no templo. Queimou todas as coisas. Então, diziam que eles haviam usado ouro entre as pedras do templo. E eles incendiaram o templo, e então começou a derreter este ouro. E eles, para receber este ouro todo, pilhar este ouro, eles destruíram todas as pedras, não deixaram nenhuma. De qualquer forma, 70 anos após Cristo, Jerusalém foi totalmente destruída. 10 milhões de judeus foram totalmente massacrados. Se olharmos em Lucas capítulo 21, o Senhor ele já disse de forma bem detalhada que Jerusalém ia ser destruída. Então o Senhor ele já disse sobre a destruição de Jerusalém. Naquele tempo, as pessoas que mataram o Senhor Jesus, crucificaram o Senhor Jesus, eles estavam vivos e eles disseram o quê? Cai o seu sangue sobre nós e nossos filhos. Então, o sangue do Senhor Jesus caiu para eles e para a sua descendência. Então, quer dizer que daquele momento em diante se iniciou. É por isso que o Senhor Jesus realmente fez cair o preço desse sangue para aquela descendência e em diante. É por isso que o Senhor Jesus, ele morreu 30 anos depois da vinda de Cristo, 33 anos mais ou menos. E então, quer dizer que depois de 37 anos, Jerusalém foi destruída. E então, depois disso, os judeus eles não podiam mais viver na terra de Israel. Todos eles foram expulsos. Daquele momento em diante, todos os judeus foram espalhados por todo o mundo, por todos os lugares que passassem. Eles foram destruídos, foram massacrados. A história do Holocausto. Durante 1900 anos, tanto sofrimento. Como o Senhor Jesus já o disse. Mas eles não seriam destruídos pela eternidade. Mas até que acabasse o tempo dos gentios, até que se enchesse o tempo da graça, quando o evangelho fosse pregado por todos os gentios e acabasse esse tempo, Israel seria restaurada. Foi dito pelo próprio Senhor Jesus. E também se olharmos em diante, se olharmos em Mateus capítulo 24, versículo 4. Então o Senhor Jesus, ele disse, e respondendo Jesus disse, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo e enganarão a muitos. Um dos sinais é que nós precisamos saber. Então, existem homens enganadores, existem homens que não enganam, é por isso que nós precisamos nos acautelar. Então, enganar quer dizer que o quê? Está persuadindo as pessoas, está levando a mentira. Então, neste mundo, mentem, enganam. E o que que é? O que que fazem? A maior enganação é falar que algo que não é Deus é Deus. Ensinar a mentira como verdade. Então, o Senhor Jesus, Ele é o Cristo, e Ele é o Redentor, Ele é o nosso Salvador. Então, mas muitos dirão, eu sou o Cristo. Eu sou o profeta enviado por Deus. E então essas pessoas que ensinam essa mentira, aparecem muitos no Antigo Testamento também. No Antigo Testamento, se olharmos Miqueias, contra 400 profetas falsos. Se olharmos na história de Israel, podemos ver diversos falsos profetas, que eram o maior número do que os próprios profetas do Senhor Deus. E o engraçado é que o povo gosta bem mais da palavra dos falsos profetas e acredita que a palavra deles é a mais correta. Se olharmos todos os líderes religiosos dos judeus, todos eles eram falsos profetas no tempo do Senhor Jesus. Todos eles eram hipócritas. E então, realmente desde o início até o final, cada momento mais vão existir enganadores. Também se olharmos o versículo 11,
E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso quer dizer que nesse último tempo, então, falsos profetas, e eles se levantarão. Existem o tempo do Senhor Jesus, no tempo dos apóstolos. Eu não sei quanto que tem agora, realmente é imenso. Quem são essas pessoas? Que tipo de pessoas são essas? Então, não tem nem o que falar se é herege ou não. Tem pessoas que pregam a heresia e muitas pessoas gostam disso. As pessoas gostam bem mais da mentira do que da verdade. E também tem pessoas que se dizem tradicionais. Eles dizem tradicionais dentro da igreja, mas lá dentro não tem vida. Seja certo ou errado, realmente tudo ali é para enganação. Também se olharmos em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, o apóstolo Paulo disse dessa maneira: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Então, realmente, até o povo de Corinto, todos os irmãos, se eles receberem um outro Jesus, receberem um outro Espírito, um outro Evangelho, com razão o sofrereis. Se olharmos desde o tempo de Adão, as pessoas elas estão acostumadas a serem enganadas. É por isso que recebem muito fácil a enganação, a falsidade. É muito difícil receber a verdade. No tempo dos apóstolos era a mesma coisa. Mas então, se olharmos em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, também fala: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Ele se transfigura como apóstolo de Cristo. Isso não é algo estranho. Mas é que o diabo também, ele se transfigura de um anjo da luz. Então ele se transfigura como apóstolo de Cristo. Então, falsos profetas. Quer dizer que são aqueles que enganam. Os falsos apóstolos, eles se transfiguram enganando a muitos. Até o Satanás, que foi expulso diante do Senhor Deus, ele era anjo da luz. E ele se enfeita como um anjo de luz. Como se fosse algo maravilhoso, como se fosse santo. Como se fosse tão amigável. Como se fosse tão cuidadoso, carinhoso. É por isso que em Mateus capítulo 7... realmente nós precisamos nos afastar dos enganadores, porque eles são lobos famintos para devorarem, embaixo das ovelhas. Quer dizer que realmente eles fingem que são humildes, fingem que é manso, mas ali dentro ele está pronto para enganar e levar os seres humanos. Realmente, quantos problemas desses existem? Realmente são incontáveis. Realmente muitos falsos profetas irão se levantar e enganar a muitos. Então, vocês realmente conseguem saber disso? Vocês conseguem saber quantos falsos profetas tem? Quantos eles conseguem enganar? Realmente, muitas pessoas são enganadas, mas não é porque ela não quer acreditar ou quer acreditar. Realmente não tem como, mas ela é enganada por isso. Porque eles foi feito para isso. Os falsos profetas, falsos cristos se levantarão. E eles se manifestarão grandes maravilhas, grandes sinais. E também irão enganar até os escolhidos. Então, falso Cristo. Então, realmente, vocês não sabem como existem tantos falsos cristos. Na Coreia também tem demais. Eles dizem: eu sou Jesus, eu sou Cristo. Ou eu desci do reino dos céus, eu recebi o Espírito Santo. Então, eles falam muito alto e depois morrem. Também tem pessoas que estão vivas até agora também. Então, esses falsos cristos, falsos profetas, irão manifestar grandes sinais. Não é somente por palavras, eles mostram grandes sinais. As pessoas se assustam vendo isso. Então, o Senhor, ele mostrou vários dos milagres. Para mostrar que o Senhor, ele é o Criador de todas as coisas. É por isso que manifestou o seu milagre, o sinal para Israel. O Senhor Jesus,
Ele se manifestou para os judeus que creem no Senhor. Porque Ele é o Cristo prometido. É por isso que Ele veio para testificar, para mostrar essa profecia. O Senhor Jesus mostrou várias das obras, vários sinais, mas não é para que crescem no Senhor Jesus. Mas Ele ressuscitar os mortos, Ele abrir os olhos dos cegos, Ele abrir os ouvidos dos surdos. Isso tudo, Ele tirar os demônios, é para mostrar espiritualmente que nós seríamos salvos. É isso que o Senhor queria nos ensinar. Tá a evidência de que Cristo, Ele é realmente morrer e ressuscitar depois de 3 dias é o quê? É somente o sinal de Jonas. Então, Jonas ter ficado 3 dias na barriga da baleia e ter saído, realmente da mesma coisa é a evidência que o Senhor enviou Jonas. Então, da mesma maneira também, se o Senhor Jesus, Ele não fizesse esses sinais, diante do Senhor, nenhuma pessoa conseguiria saber que Ele era o Cristo. Então, realmente, o Senhor Jesus, Ele vir morrer e ressuscitar, é para manifestar a todos, realmente, que nenhuma pessoa realmente pudesse realmente ir para a perdição, mas pudesse ser salva. Realmente o Senhor Jesus, Ele depois de ressuscitar, Ele ficou 40 dias na terra, esperando junto com os santos, juntos com os apóstolos, para manifestar e mostrar os seus sinais, e ensinar como deveriam ser vivos, viver após a sua salvação. É por isso que o Senhor Jesus, Ele realmente morreu e ressuscitou para se tornar uma evidência, uma prova de que muitos pudessem crer em seu nome. Então o Senhor Jesus, Ele morreu e ressuscitou para mostrar o seu evangelho, que é Cristo. E então o Senhor Jesus, após Ele ter subido nos céus, apóstolos agora. Também se olharmos em Marcos capítulo 16. Olha bem no finalzinho, no versículo 18 em diante. Os apóstolos, eles iam e anunciavam sobre Cristo. E eles mostravam que os sinais ao crerem, para manifestar com confirmação. Então no tempo dos apóstolos, eles faziam diversos sinais. Por que eles faziam? Então, os apóstolos, eles fazerem vários sinais, é porque o evangelho que os apóstolos pregavam é para mostrar que Cristo é o enviado pelo Senhor Deus para manifestar isso. É por isso que com os sinais e a palavra, e com certeza. Porque naquele tempo, os judeus, eles diziam que o Senhor Jesus não era enviado por Deus, e eles o recusaram. Mas os gentios não conhecem o Senhor Deus, não conhecem a Bíblia, não têm a Bíblia. Eles não creem no Senhor Deus. E como é que eles podem crer no Senhor Deus que nem o próprio povo do Senhor, judeus, creram? Realmente, sem sinais não tem como crer. Então, os apóstolos, ao manifestarem os sinais, os judeus, ao verem que Cristo morreu na cruz por eles, que é o verdadeiro Messias, eles começaram a crer. Então, os gentios, ao olharem para aquilo, eles puderam ver, realmente aquele é o Cristo, por causa daquele sinal, não por terem visto pessoalmente. Mas realmente o Senhor, Ele se manifestou o seu trabalho através dos apóstolos junto dos gentios. E isso está registrado no Novo Testamento. É por isso que o tempo dos apóstolos é o tempo que mais precisa de sinais. É por isso que os apóstolos, quando todos eles partiram, realmente o Novo Testamento foi totalmente concluído. É por isso que a palavra escrita, registrada por completo, é pregada com exatidão. E assim não é mais necessário de sinais, por causa que a palavra já está concluída. Também quando nós fomos numa rodovia, lá está mostrando, ali é para ir tal cidade, aqui é para ir tal estado. Aqui vai para Tegu, aqui vai para outro lugar. Então tem todas aquelas sinalizações, não é mesmo? Então, aquelas sinalizações precisam para as pessoas que estão indo pela primeira vez. Mas as pessoas que já conhecem o caminho, não é necessário. E da mesma maneira, foi necessário o maior número de sinais no tempo dos apóstolos, depois que o Novo Testamento foi totalmente concluído junto da Bíblia. Agora, a palavra registrada, ela precisa ser pregada corretamente, é por isso que não é mais necessário sinais. Não é que as sinais, as obras, realmente não existem mais, mas é porque não é necessário. Então, em lugares que o evangelho precisa realmente ser pregado e também não está sendo possível, o Senhor, Ele mostra vários sinais. O Senhor manifesta vários sinais através das pessoas também. Realmente é necessário. Mas para crer na Bíblia, para crer que Cristo é o Senhor, não é necessário mais os sinais. Não é mais necessário. No nosso tempo agora, não é pregar através dos sinais, é pregar conforme a palavra registrada. A palavra registrada deve ser pregada de forma exata.
O único que era cheio do Espírito Santo desde a madre era somente João Batista. Mas o João Batista, mesmo sendo um homem cheio do Espírito Santo desde que nasceu, ele somente evidenciava o Senhor Jesus. Se olharmos em João capítulo 10, o João Batista, ele não fez nenhuma obra, nenhum sinal, mas toda a palavra dele é verdadeira. E muitas pessoas iriam crer no Senhor Jesus por ele. Ele não manifestou nenhum sinal. Mas muitas pessoas, ao ouvirem a palavra de João, receberam a salvação. Até no último tempo, agora não é necessário de nenhum sinal, somente através da palavra registrada. É fazer as outras pessoas crerem. Mas, ao contrário, o diabo, cada momento mais, ele faz mais sinais. É por isso que em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, realmente toda a obra maligna do diabo, ele é cheio de enganações, cheio de tentação, cheio de perdição. Realmente todos os sinais do diabo, eles se manifestam. E muitos desses sinais, se olharmos em Apocalipse capítulo 15 também, ele criou ídolos, e ele faz ídolos começarem a falar. Faz cair fogo do céu. Então todo esse poder recebido pelo diabo, esse homem ele irá tentar a muitos e enganará a muitos. E todas as pessoas irão crer nele para irem à perdição. Por não crerem na verdade, todas as pessoas que gostam da enganação, todos eles vão receber o julgamento do Senhor. O Senhor vai permitir que eles vão para a perdição. E então? É por isso que manifestando vários sinais nos últimos tempos, irá enganar a muitos. E se aceitar essa enganação, vai para a perdição. E então, nós estamos vivendo num momento mais difícil. Se nós não acordarmos a nossa mente, nós não sabemos qual tipo de demônio vai vir nos tentar. Então, você precisa estar atento para que não seja enganada. Então, tem aquelas pessoas realmente com os olhos vermelhos para tentar calotear, só para praticar o estelionato, e eles pesquisam e estudam dia e noite, pensando como. Então, se você é pego por um caloteiro, você pode perder alguma quantidade de dinheiro e isso, mas se você é enganado pelo diabo, é eternamente inferno. Então, me desculpem falar isso. Tá, às vezes eu vejo pastores famosos na televisão que eles falam várias coisas famosas. Quando olho livros de pessoas famosas, eles escrevem coisas boas, bonitas, mas não tem um real significado. O mais importante, o mais precioso, não tem. Tá, as pessoas seguem achando que está certo. Então, se olharmos em Isaías capítulo 9. Então, os profetas, eles profetizam as coisas falsas. Aqueles que conduzem o povo, eles o conduzem para a perdição. Então, realmente é um grande problema isso tudo. Nós que recebemos a salvação não podemos ser tentados por isso, porque o Espírito Santo nos ajudou, não é mesmo? É um alívio. Então, de qualquer maneira, nós sabemos que existem muitos trabalhos que tentam enganar. Se olharmos, por exemplo, em 1 João capítulo 2, versículo 18. Realmente aparecerão muitos anticristos. Se olharmos em 1 João capítulo 4, também ele fala que haverão muitos falsos cristos. Realmente irão se manifestar. Realmente ele já disse sobre isso para nós nos prepararmos, estarmos vigilantes. No último tempo irão surgir muitas pessoas estranhas. Então, realmente, como se ele fosse algo especial, que desceu dos céus. Como se fosse algo tão precioso. Então, de qualquer maneira. É bem difícil até de falar isso. Eu não sei nem o que tem que falar. Realmente é algo que dá medo. Porque nós cristãos sabemos disso. Então, realmente, nesse último tempo aparecerão muitos que irão enganar. Então, quando realmente já ouvi antigamente de Hermood, nos Estados Unidos, ele não veio até a Coreia do Sul, ele foi para a Europa, ele foi até para o Japão. Ele ajuntou uns 500 pastores na frente dele e começou a pregar a palavra para eles. Depois escreveu 500 num quadro e depois apagou, riscou os 2 zeros
e perguntou: se existem verdadeiros 5 pastores aqui dentro? Ele gritou para eles. Dentre 500, se tiver 5, é um alívio. Então, se tiver de 5.000, pode ser que tenha um. Me desculpem falar isso. Mas se vocês não acordarem a mente, realmente vão se perder. Então, vocês sabem quanto que o diabo, ele realmente já se desenvolveu tanto? As pessoas, mesmo querendo ser enganadas, elas são enganadas pelo diabo, pelos demônios. E se olharmos em Mateus capítulo 24, versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Quer dizer que nação irá se levantar contra nação. Haverão guerras, haverão realmente rumores de grandes guerras. Nações irão lutar um contra o outro, ideologias contra ideologias, grandes países se enfrentando. Isso se representa a guerra. Se nós olharmos na história, guerras, conflitos jamais tiveram fim. Realmente uma grande guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Olhem para essas guerras. Vocês conhecem, não é? Então morreu realmente milhares, milhões de pessoas. Agora resta a última guerra. Então realmente na Bíblia aparecem várias palavras referentes à guerra. Então este mundo, irá ser totalmente destruído com a guerra, com as armas nucleares. Agora contando dentre os países poderosos, realmente nós podemos ver que são 8 países que têm esses armamentos atômicos, mas não sei se dá para colocar a Coreia do Norte assim neste meio. Mas se olharmos esses 8 países mais fortes do mundo, realmente eles antigamente tinham por volta de 60 mil realmente ogivas nucleares, e a maioria estava com os Estados Unidos e a Rússia. Os Estados Unidos e a Rússia, eles possuem tantos armamentos nucleares e eles fizeram um trato para tentar acabar com esses armamentos. Eles acabaram muito com as armas antigas. Mas se olharmos nas estatísticas ainda, eu não sei quão correto isso está. Mas eles dizem que tem por volta de 15 mil armas nucleares ainda. E os Estados Unidos e a Rússia, eles acabaram com os armamentos antigos, mas os armamentos novos, eles fazem bem mais e vão reformulando, sabiam disso? Se olhar a China também está ali, ó, acelerando. Vários outros países. Se nós olharmos, até os fracos irão se dizer fortes. Eles irão realmente afiar e fazer as suas lanças, fazer as suas espadas. Então eles vão bater com a ceifa no campo para fazer uma lança, e vão quebrar as suas joias para fazer espadas. Quer dizer que eles vão fazer o quê? Se preparar para a guerra. Até países pequenos, até os países fracos, agora eles vão se dizer fortes, falando, ataquem para ver. E então, se nós olharmos para esse último tempo, realmente este mundo todo vai ser destruído pela guerra, não tem como. Realmente, se nós olharmos pelas palavras dos cientistas, eles dizem que quando aconteceu uma guerra com os armamentos nucleares, quando uma explodiria um lugar, já deixaram os armamentos bélicos já preparados. Realmente, se olharmos aquele Hiroshima e Nagasaki quando explodiu, não era tão grande. Hoje em dia é muito maior. Hoje em dia é totalmente diferente, é incomparável com as armas nucleares antigamente. São bombas de hidrogênio, termonucleares. Se explodir uma, elas explodem em várias em seguidas. E eles dizem que dentro de 30 minutos tem como explodir o mundo todo. Dizem que podem explodir o mundo 100 vezes mais. Realmente é algo que nós não temos nem como imaginar. Se nós soubermos disso, vamos ter medo e não vamos conseguir mais viver. Então, mas nós podemos ver que as pessoas do mundo estão dançando sobre as bombas. Então, quando chegar o tempo, a Bíblia disse que no último tempo acontecerá essa última guerra. Se olharmos Ezequiel capítulo 38, Zacarias capítulo 14, João capítulo 16... Realmente, continuamente, nós podemos ver diversas palavras.
que diz sobre a última guerra, que não tem como fugir. Se nós olharmos no dilúvio, realmente muitas pessoas morreram por conta dessa água. Mas agora o céu e a terra eles estão sendo preservados para serem julgados pelo fogo. Realmente todos eles estão sendo guardados, preservados pelo Senhor para o dia do julgamento final. Realmente não é realmente algo medonho? Mas então, todo o preparo já foi feito. E então? Então, um país contra país, nação contra nação. Então agora eles entrarão em conflito. E agora a humanidade não está guerreando para saber quem vai ganhar e quem vai perder. É somente para a sua própria autodestruição. Então mesmo que eu não explique isso de forma detalhada, todos já sabem sobre isso. E também, realmente vamos ver que irão ter fomes e terremotos. E esses são os sinais para os fins dos tempos. Então aqui aparecem a fome, o terremoto. Aqui aparece sobre os desastres naturais. Quando eu olho para nessa palavra de Mateus para em inglês, as pestes estão registradas. Se olharmos na Bíblia em inglês. No capítulo 13 ele diz sobre as pestes, sobre doenças, pestilências realmente bem pesadas que são difíceis de se curar. Estava traduzido dessa maneira em inglês. Se olharmos em Lucas capítulo 21, realmente ele fala que haverá de grandes terremotos, fomes, pestes, que são doenças, pestilências que se espalharão pelo mundo. Tudo isso vai ser o início do julgamento, do castigo. Se nós olharmos para o aquecimento realmente global, nós podemos ver que o mundo todo ele vai entrar para uma seca e cada momento vai diminuir as plantações, vai diminuir a comida, as alimentações disponíveis. Nós podemos ver que muitas pessoas estão morrendo de fome hoje em dia. Isso não tem realmente uma maneira de se resolver. Quando eu olho para os países difíceis e eu vejo eles morrendo de fome, mesmo sendo uma pessoa, realmente um ser humano como eles é algo tão difícil, realmente é algo tão triste. Então, fome, terremoto. Estou olhando para o século 21, nós podemos ver que existem muito mais terremotos. Se olharmos em João também, podemos ver que houveram grandes terremotos. Então, enquanto nós vivemos neste mundo, realmente cada momento mais vai aumentando. Quer dizer que o chão vai quebrando, quebrando, como na palavra de Isaías. Realmente o chão está tremendo. O Senhor Deus está tremendo esse chão todo. Então, as pessoas dizem que vão viver escondidos debaixo do solo. Realmente, como assim se o Senhor Deus está balançando o solo? Realmente haverá grandes terremotos. Grandes pestes. Então já houveram grandes pestes no mundo. Ebola e vários outros. Malária. Realmente a doença, a gripe. Nós podemos ver diversas doenças. Mas agora, olhando para coronavírus, Covid-19, realmente nós podemos ver que esse vírus, tão micro-organismo, tão pequeno, que não é nem visível para os nossos olhos, não consegue se resolver rapidamente. Está se espalhando pelo mundo todo. E no mundo todo, se olharmos para isso, podemos ver várias pessoas que estão morrendo por conta desse vírus. Eu vi as estatísticas, eu vi os gráficos. Então, no mundo todo, por conta do Covid-19, eu vi que o número de confirmados, casos confirmados, ontem, eu vi no mundo todo, pelo que eu vi, tinha passado de 4 milhões e 800 mil ontem. E as pessoas que morreram já dá por volta de 230 mil pessoas. Cada momento mais vai aumentando, sem parar. Antigamente não tinha problemas assim, mas agora internacionalmente está atingindo. Quer dizer que nem com essa ciência, a medicina moderna não está conseguindo parar isso. Eles dizem que a vacina pode surgir em um ano. Pode.
Se olharmos para a vacina, quando a vacina surgir, outra doença já está atingindo a nação novamente. Então, o que é isso? Isso tudo realmente as pragas que estão acontecendo no mundo. Realmente muitas pessoas estão morrendo, perdendo a sua vida por conta desse vírus. Isso é um grande problema, mas um problema maior do que isso. Quer dizer que todo o comércio, toda a economia no mundo está o quê? Em tribulação. Eu estou assistindo bastante aos jornais e eu vejo que passou já de 3 milhões de mendigos, de moradores de rua nos Estados Unidos. Realmente tão triste. Eles fecham as suas lojas, fecham as suas casas. Muitos aviões eles param de funcionar. Podemos dizer que tudo isso está acontecendo aqui no mundo, causando uma maior crise econômica. Os Estados Unidos está parando agora no momento. Isso é uma grande tribulação. Então, quando olhamos para isso, podemos dizer que é o sinal para os últimos tempos. Então, vocês já ouviram, não é? Então, na África, aquele monte de gafanhotos passaram e destruíram todas as plantações deles. E então, se olharmos todo o terremoto, todas as pestes, se olharmos em Mateus capítulo 11, versículo 12 também. Realmente muitas pessoas, realmente eles irão o quê? Esfriar, o amor irá se esfriar. Quer dizer que o pecado irá se alastrar pelo mundo. As pessoas, eles guardam a moralidade, a ética, não tem isso. Realmente muitas pessoas irão se esfriar o seu amor. Realmente os pais irão trair os seus filhos irão trair os pais, irão trair os seus amigos, irão vender aos seus amigos. É um vendendo ao outro. Como Judas Iscariotes quando ele vendeu o Senhor Jesus. Se olharmos em 2 Timóteo capítulo 3 também. Realmente ele fala que nos últimos tempos os homens irão amar a si mesmos, amar o dinheiro. Irão realmente desonrar os seus pais. Eles vão negar aos seus pais. Eles vão ser agressivos. Eles irão amar muito mais as suas coisas do que amar ao Senhor Deus. Irão realmente depender bem mais da economia própria, do seu dinheiro, do que qualquer outra coisa. As pessoas irão dar as costas ao Senhor Deus. Nós estamos vivendo num tempo muito difícil. Nós podemos dizer que o ser humano ele é completamente individualista. Se nós olharmos para os cristãos, nós verdadeiramente precisamos conhecer o que é o amor verdadeiro. Se não for um cristão, não tem como saber. Porque toda a moral, a ética já foi por terra. As pessoas já não consideram pecado como pecado. Então agora, realmente, eles adulterarem, eles realmente praticarem o aborto, nada disso é pecado. Na Bíblia fala para matar a apedrejada aqueles que praticam, têm relações homossexuais, mas o Senhor, e ele já disse para apedrejar e matar. Realmente o Senhor proibiu na Bíblia, mas hoje em dia as nações, a justiça, a lei aprova o casamento homossexual do mesmo sexo. Então quer dizer que este mundo todo está indo para aí, para o pior lugar possível. Porque quando o lixo se enche, a lixeira enche, você joga fogo nesse lixo. Então olhe para como este mundo está indo. Olhe para todo este tempo. Olhe para realmente quão realmente triste e em alerta nós precisamos estar nesse tempo. Se olharmos em Mateus capítulo 24, versículo 14, fala: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então este evangelho, quando ele for pregado para todas as pessoas das nações de todo o mundo, para todas as pessoas, realmente nesse tempo quando o Senhor Jesus disse isso, nem os discípulos acreditavam no Senhor ainda. Eles acreditavam. Mas se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado, eles não teriam acreditado no Senhor Jesus. Todos eles teriam fugido também. Porque você pode ver que eles fugiram. O Senhor Jesus ressuscitou e os chamou cada um deles de novo. E é por isso que eles conseguiram se reunir. Então, mas, realmente esse evangelho,
ele irá ser evidenciado para todas as nações do mundo, para todo mundo, e então virá o fim. Então, realmente, para todas as pessoas, para qualquer pessoa que seja, o Senhor está permitindo a chance de acreditar. O Senhor pode dizer essa palavra. Realmente, passando 1900 anos, chegando no nosso tempo agora. Se nós olharmos para essa Bíblia que nós temos aqui, que realmente já foi traduzida para mais de 3.500 línguas diferentes. Realmente já foi traduzida para vários idiomas que são possíveis. Realmente o Evangelho já foi pregado para todas as nações deste mundo. E então agora, nesse último tempo, dentre muitos os sinais. Então o sinal mais importante, se nós olharmos em Mateus capítulo 24, versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando ouvirdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ele está dizendo para nós aprendermos sobre a parábola da figueira. Quer dizer que a nação de Israel, como eu já disse para vocês, realmente o reino de Judá, 386, eles foram totalmente destruídos como nação. Eles foram levados como escravos para a Babilônia e 70 anos se passaram e eles conseguiram retornar. Mas eles já morreram, já se acabaram. Porque Betel, a Pérsia, Roma, todos eles, Grécia, vieram e pisotearam sobre eles. Se olharmos 70 anos depois de Cristo, Roma veio e totalmente destruiu Jerusalém e expulsou, espalhou pelo mundo todo. E eles passaram pelo mundo todo, realmente vagando, tentando sobreviver, e eles sofreram durante esses 1900 anos. Então, quem é que os chamou de um país, de nação? Então, realmente, eles já têm mais de 2.600 anos que estão sem o seu próprio país. Realmente, 1.900 anos que eles perderam a sua própria terra. Onde existe uma nação neste mundo que retornou depois de 1.900 anos e pediu a independência e ressurgiu? Realmente, o Senhor, ele amaldiçoou a figueira e totalmente foi realmente seca e morreu. Então, o Senhor Jesus está mostrando realmente como exemplo para o povo de Israel, mas passando o inverno. Realmente chegando o verão, agora ele começa a ficar realmente mais fino, começa a ter as suas folhas, ele vai crescendo. E isso o Senhor ele está mostrando sobre a restauração do povo de Israel. A nação de Israel que parecia estar morta, que havia perdido todas as coisas. Agora ele se retorna novamente como um país. Se olharmos aqui, realmente, 14 de maio de... Então, eles parecem que estavam mortos pelo mundo todo. Esses judeus, eles se reuniram e retornaram. E eles voltaram e lutaram contra esses países grandes que estavam ao seu redor. Eles tomaram suas terras. E eles conseguiram ganhar a guerra. Em 1948, quando eles pediram a sua independência, no próximo dia, vários países árabes já pediram a guerra. E começou a primeira guerra árabe ali, naquele local do Oriente Médio. Mas o povo de Israel, eles venceram. Realmente surpreendente, não é mesmo? É a guerra da independência. Então por que disso? Então porque quem é que faz realmente fracassar é o Senhor Deus, e quem restabelece Israel é o Senhor Deus. Realmente o Senhor Deus que faz. Como é que vai existir algo impossível? Realmente quem restaurou o povo de Israel? Realmente o povo de Israel eles foram destruídos porque eles negaram o Senhor Jesus. Mas o Senhor Deus está mostrando através do povo de Israel que ele não está morto. E nesse último tempo o Senhor ele também está mostrando mais uma vez como sinal para todas as pessoas deste mundo para que creiam nele. Falamos em 1967 também na Guerra dos 6 Dias. Eles eram uma grande guerra com vários países árabes. Então é realmente com aquele passando de milhões de soldados. Mas o Israel eles venceram e conseguiram a grande vitória. Também a quarta guerra, realmente eles contra os árabes, eles ganharam também novamente no Oriente Médio. Eles lutaram 4 vezes e conseguiram ganhar todas. Agora os árabes não mexem com Israel. E no momento que eles tentarem realmente mexer com Israel, Israel vai retalhar em centenas de vezes mais. Israel se tornou uma nação muito poderosa. E na Bíblia já está escrito diversas vezes sobre essa parábola. Então o povo de Israel, eles serem destruídos, eles irem para a perdição, é o Senhor Deus que o faz. Mas eles se restabelecerem também é pela vontade do Senhor. Como em Atos capítulo 6 também.
capítulo 4, versículo 6 também. Realmente o Senhor Jesus, realmente ele disse que iria restaurar o povo de Israel. Realmente eles perguntaram, ah, Senhor, então o Senhor vai nos trazer a paz, vai nos libertar de Roma? Eles pensavam dessa maneira, porque no Antigo Testamento, realmente Davi ele havia dominado todas as outras nações e conseguido a paz, a prosperidade. Então eles pensavam que o Messias, Jesus, iria vir ao mundo para restaurar a nação, a glória de Israel. Mas não, o Senhor Jesus ele veio o que para este mundo? Para morrer e ressuscitar e voltar no segundo advento para nos levar. Mas se olharmos os acontecimentos anteriores, se olharmos para todos os pecadores, eles realmente precisavam ser libertos de toda a enganação do diabo para que eles possam ir para o céu. Mas eles não sabiam disso, nem os próprios discípulos. Então, todos eles estavam perdidos, mas pela morte do Senhor Jesus. O Senhor, ele recebeu toda a maldição e julgamento por nós. E o Senhor Jesus ressuscitou. E então eles começaram a perguntar, ah, Senhor, agora você vai restaurar Israel? Então, porque realmente é uma das promessas do Senhor Deus dizer que iria restaurar o povo de Israel. Mas o Senhor, ele realmente recusou, ele cancelou isso? Não, realmente todo a restauração do povo de Israel é conforme a vontade do Senhor Deus. Não depende de nós, isso vai acontecer conforme o seu desejo. Realmente, o que nós precisamos saber são outras coisas. Não é nós precisamos decorar isso ou aquilo. Realmente, isso tudo está guardado pelo Senhor Deus. E realmente, agora, a única coisa que nós precisamos fazer é nos tornarmos realmente testemunhas do Senhor até os confins da terra. Então, começando de Jerusalém, Saramia, Judéia, realmente passar para todos os confins da terra para pregar esse evangelho do Senhor. Para que esse evangelho seja pregado por todo mundo. Para que possamos preparar todas as pessoas que possam ir para o reino de Deus. Nós olharmos para todas as pessoas que elas ressuscitaram por conta do Senhor Jesus. E eles são o que? A nação escolhida pelo Senhor. A nação nessa terra escolhida por Deus. O evangelho foi pregado por todo mundo e eles... todos realmente foram salvos diante do Senhor e por fim, Israel, ele será restaurada. Então, conforme a palavra do Senhor, a palavra já foi pregada por todo o mundo. Se olharmos agora o povo de Israel, eles conseguiram se restaurar, pediram a independência. Em 1948, eles pediram a sua independência. E se olharmos para 2018, em maio, eles pediram o quê? Realmente, eles demonstraram a cerimônia, eles deram uma grande celebração pelos 70 anos de independência. Podemos ver os Estados Unidos... o Trump mandando grandes saudações para Israel naquele tempo. E eles pediram, dizendo que iriam realmente aprovar, iriam realmente concordar e apoiar para que Israel pudesse colocar a sua capital como Jerusalém. E eles colocaram a sua embaixada para Jerusalém, dizendo que lá era a capital do povo judeu. Então, se olharmos toda essa restauração do povo de Israel, realmente tudo isso são os grandes sinais que o Senhor ele já nos contou sobre o seu retorno. Então, todas as coisas irão acontecer antes que esta geração se passe. Então, esta palavra quer dizer o quê? Realmente as pessoas que viram a restauração do povo de Israel. Realmente é esta geração. Quer dizer, a geração que viu a restauração de Israel. Porque o povo de Israel, quando eles crucificaram o Senhor Jesus, também eles disseram que caia o seu sangue sobre nós e sobre nossos filhos. Quer dizer, que é aquela geração. Até antes que acabe esta geração. Realmente todas essas coisas irão acontecer. Realmente o Senhor, ele já nos disse que irá acontecer verdadeiramente. O Senhor está para retornar. Realmente agora, nós estamos vendo no último tempo. Mesmo que o Senhor Jesus venha para esse último tempo, na Bíblia, conforme a Bíblia, não tem nenhum problema. Porque tudo já foi cumprido. Se olharmos para Israel, realmente ele ter sido restaurado. Então, o dia do retorno do Senhor ele está tão próximo. E conforme realmente o Senhor ele está nos contando essas coisas, o segundo advento do Senhor está retornando. Cada momento os sinais deste mundo estão se manifestando. E o último julgamento do Senhor já está preparado para este mundo. Realmente não tem o porquê do Senhor deixar este mundo após o retorno do Senhor Jesus. Então, vamos procurar na Bíblia também. Vamos procurar Isaías capítulo 28. Se olharmos em Isaías capítulo 28. Versículo 22. Capítulo 28, versículo 22. Agora, pois, não mais escarneçais, para que vossos grilhões não se façam mais fortes. Porque já o Senhor Deus dos exércitos ouvi falar de uma destruição,
E essa já está determinada sobre toda a terra. Então, o profeta Isaías, ele já soube, há 2.700 anos atrás, ele já ouviu a palavra através do Senhor Deus. O que ele ouviu? Que o Senhor ele iria destruir toda a humanidade, toda a terra. Ele já havia programado. A programação do Senhor Deus com certeza é cumprida. Então, realmente, eu ouvi do Senhor. Algumas pessoas ouvem a palavra da Bíblia e eles falam, ah, muito obrigado pela palavra de hoje, e depois vai embora. Uma pessoa que não recebeu a salvação, realmente são pessoas que estão preparadas para irem para a perdição, mas ouvirem isso, e eles ouviram só uma palavra boa e vão embora. Realmente é uma palavra muito medonha, tem que ter medo ao ouvir uma coisa dessa. Mas você não sente nada por ouvir isso? Se olharmos Hiroshima e Nagasaki, quando caíram aquele armamento nuclear, aquela bomba atômica, realmente foi jogado muitos dos bilhetes dos Estados Unidos dizendo para que eles refugiassem um dia antes do acontecimento, uma semana antes. Mas eles fizeram que nada. Até várias horas, eles mandaram ainda dizendo para eles refugiarem, para eles saírem das cidades. Mas não. Algumas pessoas zombaram, falando, ah, que besteira que eles estão falando. E outras pessoas fugiram rapidamente. Mas logo no dia seguinte, caiu a bomba atômica nessas cidades. Realmente, como muitas pessoas morreram. E após 2 dias. E Nagasaki também caiu. Então, antes do Senhor ele julgar este mundo, ele já avisa antecipadamente para nós. O Senhor ele está de piada? Ele está de brincadeira? Ele está só querendo dar medo aos humanos? Realmente o Senhor ele diz para que nós não sejamos enganados. Nós precisamos ser cautelosos. Então, realmente, ouvindo a palavra do Senhor, nós sempre precisamos estar realmente acordados. Então, mas o ser humano, ele está realmente muito perdido. Ele não está ouvindo a palavra do Senhor de forma humilde. Então, agora, no momento, nós estamos cheios, realmente cercados, cheios do pecado, do diabo ao nosso redor. E realmente nós podemos deixar esses espíritos que nem a salvação tem indo para o inferno, podemos deixar? Realmente muitas pessoas, elas querem ir para o céu. Nós podemos resgatar essas pessoas para levá-las ao reino dos céus. Daí ele precisa gritar, clamar, falando, Deus, por favor, me salve para que possa ser salvo, não é? E então, realmente precisa ouvir a palavra do Senhor Deus de forma humilde. Não pode realmente tentar zombar, se achar realmente superior do que a palavra do Senhor. Realmente precisa ter um coração verdadeiro de se arrepender. Porque senão realmente não vai ser liberto da tentação do diabo para as enganações do maligno. Vamos ver Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10. Capítulo 10, versículo 22, 23, eu irei ler. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente deles se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando em justiça, porque destemida já a destruição, o Senhor Deus dos exércitos a executará no meio de toda esta terra. Então, se olharmos 2.700 anos atrás, o Senhor Deus disse essa palavra para Isaías, dizendo que, ó Israel, seja como a areia do mar. Realmente está falando que o povo pode ser realmente tão grande como se fosse o povo do mar. Mas realmente os restantes, eles retornarão. Então, se olharmos no versículo 1, se o Senhor Deus ele não tivesse nos realmente preservado, nós seríamos como Sodoma e Gomorra. Realmente todas as pessoas deste mundo parecem que já são mortos, já acabaram, mas o Senhor que está segurando. Realmente somente aqueles que restaram, eles vão retornar para a terra de Israel. Então fracassaram o país, fracassaram toda a nação de Israel. Então realmente podemos dizer que muitas pessoas, para qualquer lugar que seja, realmente eles recebem muitas das perseguições, eles vivem escondidos, toda essa murmuração. Mas o Senhor ele disse o quê? Que o povo de Israel iria retornar para a sua terra. Realmente o Senhor ele já prometeu isso. Por que eles vão retornar?
Então, por causa que o Senhor ele já guardou, preservou o grande milagre, o grande prêmio do Senhor. Tá, essa justiça do Senhor realmente não é algo que faz por nós termos feito algo. Realmente, se nós também não nos arrependemos, nós também iremos para a perdição. Se o ser humano ele não se arrepender, o Senhor ele irá afiar a faca. Assim como podemos ver em Romanos capítulo 2. Então, realmente essa grande paciência, esse grande preservar do Senhor. Realmente nós estamos desprezando por causa que nós seguimos a nossa própria vontade, o nosso desejo. E então nós estamos abaixo do julgamento e do castigo do Senhor Deus. Até o fim, as pessoas que não se arrependerem, eles vão ser julgados com toda a justiça do Senhor Deus. Quer dizer que o Senhor irá destruir, o Senhor irá dissipar como se fosse um pó. Realmente, como é uma palavra tão medonha. O Senhor Deus não deseja que ninguém pereça, mas sim que todos possam chegar ao caminho da verdade. Realmente, se todas as pessoas que ouvirem essa palavra, mas não se arrependerem no fim dos tempos, eles vão ser destruídos por completo. E assim, realmente seria bom se o Senhor só espalhasse pelo mundo e depois deixasse, mas o Senhor vai enviar para o inferno eterno. Se nós olharmos dentre nós, ainda tem pessoas que não receberam a salvação. Mesmo que tenha recebido a salvação, não pode se tornar uma pessoa realmente avulsa que é enganada também. Realmente agora já não temos mais tempo. Então agora realmente esse tempo já está determinado. O Senhor já determinou para que todas essas coisas aconteçam. Para que o mundo todo seja julgado. E este tempo é o tempo onde o povo de Israel, quando eles conseguirem a sua restauração, o Senhor irá permitir o julgamento deste mundo. Então, se nós olharmos para o Senhor Deus, realmente o quanto que nós esperamos, realmente foi um tempo bem árduo que nós viemos aguentando. E então, agora no nosso tempo também, nós precisamos agradecer mais sobre a salvação que o Senhor nos permitiu. E também precisamos agradecer por conhecermos essa verdade. Ou seja, nossa família, seja nossos parentes, seja nossos amigos. Realmente tem várias pessoas que ainda não receberam a salvação. Realmente nós precisamos pegar essa última palavra. É a última chance que nós temos. Então realmente nós precisamos nos encontrar com o Senhor. Realmente enquanto Ele ainda está perto. Realmente esse é o tempo da graça. Esse é o dia da salvação. Realmente quando recebemos a graça, quando recebemos a salvação, é o momento. Então, mas se eles ficarem falando, tem que fazer isso ou aquilo, já não tem mais tempo hoje em dia. O tempo que nós temos para pregar para as pessoas é muito curto. E também, o cristão não pode ver uma vida de fé bem apagada ali, distante. Realmente, mesmo que o Senhor ele venha agora, como em 2 Pedro capítulo 3. Então, realmente, qual é o digno e adequado que nós sejamos? Nós precisamos acordar nossas mentes. Nós precisamos viver de forma adequada como cristãos verdadeiros. E nós precisamos nos preparar para receber o retorno do Senhor. Quando o Senhor ele retornar. Realmente para que não tenhamos nada vergonhoso. Que nós possamos estar diante dele. Então hoje eu queria pregar para vocês, mas eu não consegui pregar alguns pontos. Então nós precisamos aprender isso de forma mais detalhada. Para que assim agora, como cristãos, realmente qual é a forma digna de um cristão? Nós vamos aprender cada momento mais na Bíblia. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, santo e misericordioso que nos ama. Nesse último tempo que o Senhor planejou, o Senhor nos salvou. Para que o restante das nossas vidas pudéssemos viver pelo Senhor. Nesse último tempo, agora, nós todos que estamos esperando pelo Senhor, nós agradecemos pela sua graça e salvação. Senhor, nesse último tempo agora, que o Senhor já nos contou, o retorno do Senhor está muito próximo. Nós aprendemos através da palavra hoje. Senhor, nesse último tempo, nós sabemos que realmente vários os sinais, e esse último tempo já está próximo, e nós realmente sabemos muito bem e agradecemos por este conhecimento, porque o Senhor nos permitiu para que possamos saber. E o Senhor faz para que possa saber, para que nós cristãos que ainda não pregamos o Evangelho, para que nós possamos pregar, para que nós possamos viver com uma fé correta diante do Senhor Deus, para que nós possamos estar diante do Senhor Deus, estabelecidos sem nenhuma vergonha. Que o Senhor possa nos permitir a sua graça e nos preparar.
Senhor Deus Pai, por favor, segure o nosso coração e permita para que nenhuma pessoa dentre nós se perca. Até nossos familiares, nossos vizinhos que não receberam a salvação, que eles possam receber a salvação através da sua ajuda. Também no retiro de verão que foi planejado, que o Senhor ajude para que possa ser aberto, para que possa dar procedência, para que muitos espíritos possam receber a salvação, para que realmente o grande trabalho do Senhor possa ser manifesto, para que possamos dar glória diante do Senhor Deus, que nós possamos orar e participar nesse trabalho, para que o Senhor possa cumprir o seu grande trabalho. E também, realmente, em vários lugares do mundo, no meio da dificuldade, tem os nossos irmãos e irmãs que estão vivendo a vida de fé, que o Senhor possa proteger a todos. Que o Senhor permita a graça, a fé, para que eles possam obedecer mais ao Senhor. Para que nesse último tempo eles tenham a chance de pregar esse Evangelho do Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.